Graças a paz, tudo bem, minhas irmãs? Tudo tranquilo? Então, como havia conversado com as irmãs, nós vamos estar aqui falando sobre justiça, né? Sobre a justiça de Deus e sobre o que realmente é a justiça com relação a nós cristãos. Eu gostaria de iniciar, né, dizendo para você que muitas das vezes algumas palavras, né, elas confundem o que na verdade elas querem dizer. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Se alguém disser assim, no caso talvez de vocês, o contexto, né, falar assim, talvez vocês não, não compreendam muito, mas quando alguém vai jogar jogar futebol que não é futebol profissional, geralmente se joga, a gente fala que vai jogar uma pelada, entende? Então, olha só, quando a gente fala assim, vamos jogar uma pelada, o que na verdade quer dizer? Afinal de contas, é muito comum, né, a gente ouvir isso, né? E também, logo que as pessoas podem pensar, quem não tem familiaridade com esse texto, nesse termo, em jogar uma pelada, pensa que talvez possa ser jogar uma mulher nua, né? Mas na verdade isso quer dizer que é um sentido de chamar alguém para jogar um futebol, né? Chamar alguém para jogar bola sem compromisso, numa quadra, jogar num campinho, na rua. Isso isso se chama jogar uma pelada. Mas por que eu estou querendo dizer isso para você? Muitas das vezes nós achamos, né? Nós achamos algumas palavras na palavra, algumas palavras na Bíblia, né? Que é a palavra de Deus, isso que eu quis dizer. E essas palavras acabam sendo o seguinte, acabam sendo trazidas a nosso pensamento, a nossa memória, como que palavras que têm duplo sentido ou dupla interpretação. E a palavra justiça, no contexto da palavra de Deus, ela aparentemente tem dois significados, tem duplicidade, né, de interpretação. Mas na verdade, quando se trata de justiça, não é a justiça que nós estamos acostumados a ver e também a contemplar nessa questão nossa do dia a dia, como um juiz que julga alguém a respeito de algum crime. Na verdade, existe uma palavra-chave, né, que nós podemos encontrar. E justiça é a palavra que também tem dessas várias definições. Olha só, observando o contexto ou contextos, veremos vários significados dessa palavra tão importante. O primeiro significado nos remete à origem da justiça, que é o próprio Deus. Olha o que diz em Salmo 50, versículo de número 6. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. Então, observa só, está remetendo que o próprio Deus, ele não só é a própria justiça, mas ele também é o juiz que julga. Entende? Vamos no segundo exemplo bíblico. O segundo, Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Então, Salmo 7, versículo 11. Observa uma coisa. Esse texto está dizendo para nós também que Deus é justo juiz e ele sente indignação todos os dias pelas injustiças que ocorrem no mundo. Hebreus capítulo de número 1, versículo 9a, diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Você sabe que a justiça, né, é justamente ser justo, e iniquidade é a pessoa saber que tem que fazer uma coisa e não faz, se torna iníquo, né, mesmo conhecendo a verdade, procrastina. E, para terminar, ele diz no Salmo também 145, versículo 17, o seguinte: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Então, nós já começamos a observar
a diferença de justiça humana e justiça divina, né? E esse último texto do Salmo 145, versículo 17, ele diz que somente há um justo, que é o Senhor, em todos os seus caminhos. Deus é justo, até mesmo para condenar, Deus é justo. Olha só, justiça é um dos atributos divinos. Deus não tem justiça, ele é a justiça. Seu caráter é justo e isso significa que ele aprecia o que é correto. Deus tem prazer em ver o mundo caminhando de maneira justa. Ele ama a equidade. Por outro lado, isso implica que ele odeia a iniquidade, se indigna com a injustiça e abomina o pecado. Querido, não tem jeito. Deus, ele não compactua em hipótese nenhuma com a injustiça, muito menos com a iniquidade. Por ele ser um Deus justo, tá? E que também com equidade julga todas as coisas. Não existe dois pesos e uma medida. Existem dois pesos, duas medidas. E Deus vai julgar de acordo com o que ele acha. Ele acha não, ele sabe que é correto, porque ele mesmo é justiça. Olha só, uma vez que a justiça faz parte da essência e do caráter de Deus, ela vai se manifestar em todas as suas atitudes. Então, gente, em todas as atitudes de Deus, ele vai manifestar a sua justiça, porque ele mesmo é a justiça, entende? Isso significa que Deus nunca age fora da integridade ou daquilo que é correto, segundo ele mesmo estabeleceu. Deus estabeleceu a justiça, então ele não vai fazer nada diferente do que ele mesmo estabeleceu. Olha, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus, ele propôs algo e ele vai cumprir isso, independentemente do homem, do ser humano gostar ou não, tá? Porque ele mesmo proclamou e ele mesmo estabeleceu essa justiça, estabeleceu o que é correto, e ele vai seguir até o fim. Deus, ele é isento de culpa. Ele não tem nenhuma condenação sobre si. Ninguém pode apontar o dedo para Deus e dizer que ele errou. O Senhor é perfeito. Quando ele age, sua integridade e perfeição também se manifestam. Olha o que diz em Juízes, no capítulo de número 5, versículo 11. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falarão das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Então, quando o povo se reunia para comentar, para conversar, eles falavam do que Deus havia feito através das suas justiça. Porque se ele prometeu, ele cumpriu e ele realizou. O povo se reunia para falar das justiças do Senhor. Ainda, em 1 Samuel, no capítulo de número 12, versículo 7, diz assim: agora, ponde-vos aqui, para que eu pleiteie convosco perante o Senhor, no tocante a todos os atos de justiça do Senhor, que ele fez a vós e a vossos pais. Olha, Samuel está chamando o povo que estava errado, que estava errando na presença de Deus, e falou aqui, olha, vem para cá, vamos ficar aqui, vem vocês para cá, e eu vou começar a falar com vocês os atos de justiça que Deus praticou a vosso respeito, a vosso favor, a favor de cada um de vós e a favor dos vossos pais. E ele chama o povo na responsabilidade. Essa é a questão que a gente precisa entender. Deus, ele não somente ele demonstra que é correto, mas ele é correto, tá? Não só demonstra. Tem uma frase que veio à minha mente agora, eu queria que você ouvisse essa frase
e pensasse nela antes de nós prosseguirmos aqui. Tem uma frase que se dizia na época do Império Romano, que era a seguinte: a mulher de César não tem que parecer apenas honesta, ela tem que ser honesta. Entendeu? Ou seja, a mulher do César não tem que parecer apenas que é honesta, ela tem que ser honesta. É o meu caso, é o seu caso. Nós não temos que parecer honestos, nós temos que ser honestos, independentemente do prejuízo, independente de qualquer situação. Eu e você precisamos disso. Olha um outro versículo, em Gênesis agora 18, 25. Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Essa passagem aqui é uma passagem interessantíssima. É quando Abraão ele começa a tentar fazer com que Deus não matasse, né, os habitantes de Sodoma e Gomorra, porque o seu sobrinho Ló estava lá. Então ele vai falar com Deus assim: Senhor, se tiver 50 justos, tu poupa a cidade, tu não destrói a cidade. Ele fala: não, se tiver 50 justos, por amor dos 50, eu não destruo. Aí ele pensou e falou assim: bem, não tem 50. Senhor, 45, se tiver 45, tu não destrói a cidade? Deus disse: não, se tiver 45, eu não destruo a cidade. Ele pensou mais um pouquinho e falou assim: não tem 45. Senhor, já que eu estou falando deixa eu falar mais uma vez. Se tiver 40 justos, o Senhor não destrói a cidade? E o Senhor disse para ele, o anjo do Senhor disse assim: se tiver 40 justos, eu não destruo a cidade. Mas ele pensou ainda e falou assim: não tem 40. Se tiver 30 justos, Senhor, tu não destrói a cidade? Ele disse: se tiver 30 justos, eu não destruo. Ele pensou: não tem 30, não adianta. Não adianta que não tem 30. E ele disse assim para Deus: Senhor, já falei mesmo, já estou como disse assim, estou te aborrecendo. Deixa eu te perguntar, se tiver 20 justos, tu poupa a cidade? E o anjo do Senhor disse: se tiver 20 justos, eu poupo a cidade, eu não destruo a cidade, por causa dos 20 justos. E ele pensou mais um pouco: Senhor, eu já falei mesmo, já errei, já estou falando demais, mas tu não se ire contra mim, por favor. Pela última vez, ele disse assim, é porque Abraão disse assim, pela última vez. Ele disse assim: Senhor, se tiver 10 justos, 10, tu não destrói a cidade? Ele falou, o anjo do Senhor diz assim: por amor dos 10 justos, eu não destruirei a cidade. Olha, eu acredito que Abraão ele queria chegar a Ló, o único justo que tinha aquela cidade, para que Deus poupasse toda a cidade. Mas note-se uma coisa, como Abraão disse: olha, eu vou falar pela última vez. Quando chegou nos 10, Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apartou dele. E diz que Sodoma e Gomorra foi destruída. Mas observa que esse texto, o próprio Abraão diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, do modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Estão entendendo? Justiça, ser justo, tudo isso aí. E por último agora, Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, diz assim: que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Então, nota uma coisa. Deus, ele não faz acepção. Ele, ao mesmo tempo, ele trata bem todas as pessoas, independente até mesmo do que elas praticam. Entende? Porque aqui no caso do órfão e da viúva, não está dizendo, e do estrangeiro, não está dizendo que são convertidos. É que Deus trata com amor e com justiça independentemente. Deus é amor. Ou melhor, Deus é o amor. Amém? Vamos continuar. Nesses contextos, não está sendo enfatizada a justiça como um atributo de Deus, mas sim suas ações ou intervenções na vida do homem. No livro de Juízes, por exemplo, se fala das justiças do Senhor. Juízes 5, 11.
E o que vemos nesse livro é Deus, por muitas vezes, salvando o povo e destruindo o inimigo. Este é o ato de justiça, quando Deus age abençoando e desfazendo a injustiça que os homens causaram. Essa é a ação corretiva da justiça divina. O Senhor faz justiça ao órfão e à viúva, ou seja, ele age de modo a reverter a injustiça que o modo trouxe através da injustiça social. Deus corrige, Deus ele faz uma correção com a sua própria justiça, corrigindo as injustiças sociais. E para corrigir o que não está alinhado com a sua eterna justiça, o juiz do universo precisa também agir punindo e recompensando. Olha, nós vamos aqui, tomar rápido aqui para que não fique mais longo ainda o nosso vídeo. Diz assim, São Lucas 24:41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas esse justo mal nenhum fez. Aquela parte em que o ladrão, um dos malfeitores, estava repreendendo o outro malfeitor, dizendo que eles estavam lá por causa, com justiça pelos erros que eles fizeram, mas Jesus não. E um outro versículo também, Sofonias, capítulo de número 1, versículo 2, na sua Bíblia tem Sofonias, procura aí depois. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Olha só, eles embruteceram o seu coração, bebendo as fezes de vinho, ou seja, bebendo até o bagaço da própria uva, e dizem que Deus não faz bem nem faz mal. Você deve ter ouvido alguém falar isso já. E diz assim, capítulo 1, versículo 5, bem conhecido pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Está bem explicado. Lucas 18:7 também diz assim, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles. Então, querido, vamos clamar que Deus fará justiça nessa época em que juízes aí, do Supremo Tribunal Federal estão julgando com injustiça, nós devemos clamar para que Deus haja com justiça, porque ele nos ouve. Amém? Desde agora, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, todos aqueles que amarem a vinda do Senhor, Deus dará a eles a justa justiça, a vida eterna. Tem um texto que diz que Deus ama quem o ama. Ele nos ama, ele te ama. Amém? Então vamos lá. Uma vez que a justiça faz parte da essência do caráter de Deus, ele vai se manifestar em todas as suas atitudes. Isso significa que Deus nunca age fora da integridade ou daquilo que é correto. Segundo ele mesmo estabeleceu, Deus, ele é isento de culpa, como nós já falamos lá anteriormente. Como ele é isento de culpa, automaticamente não há condenação para as próprias... não há condenação, ninguém pode levantar condenação contra ele. Mas olha só, a coincidência dessa questão do ladrão da cruz é que ele está recebendo uma punição justa pelo que ele fez, como nós lemos lá em Lucas 23:41. E quando há transgressão da lei, existe uma punição para a mesma, independentemente, tá? Independentemente, existe uma punição. Por causa disso, a gente precisa entender, Não existe... Quando uma mãe fala para um filho assim, olha, você não vai jogar mais videogame, Ou quando existe uma outra questão assim, tem uma multa por excesso de velocidade,
né? Isso não quer dizer, são punições diferentes. Não é uma porque a pessoa ela não vai jogar videogame, né, tá proibida, e se ela jogar, ela vai receber uma multa e ter 10 anos de cadeia. Ou se ela fizer praticar algum homicídio, matar alguém, ela não vai ser igual também a punição de quem joga, o desobedece jogando videogame, uma criança. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai receber a punição à altura do crime que ela praticou. Ou seja, no caso seriam 10 anos de cadeia, né? Punições variam dependendo da gravidade da transgressão. Então, sem elas o mundo seria anárquico. Sem a lei e a punição para a transgressão, roubar seria recomendado, adulterar seria comum, o errado seria chamado de certo. Nós estamos vendo isso nos dias de hoje, né? Muita coisa que é certa hoje, aparentemente, aos olhos de alguns, é errado. E aos olhos de Deus também. O certo está sendo colocado como errado e o errado como certo. Por outro lado, Deus também recompensa aqueles que agiram corretamente. Ele faz justiça aos seus escolhidos e os recompensará com a coroa de justiça. Nenhum ato de bondade foge aos olhos de Deus, do Deus onisciente. Os homens podem não te recompensar e serem injustos, mas para Deus ser injusto com você, ele teria que negar quem ele é. Isso está fora de questão para o justo juiz. Contudo, uma vez que a justiça é um atributo divino, ela consequentemente é eterna como o próprio Deus. A justiça de Deus não está restrita a esta terra, tampouco está presa ao tempo humano. Deus sempre vai fazer justiça, punindo a iniquidade e recompensando a bondade, ainda que nem sempre isto aconteça durante nossa breve vida aqui na terra. Não existe impunidade na eternidade. Ou seja, ainda que a injustiça não seja punida aqui na terra, na eternidade não existe impunidade. Amém? Na verdade, o próprio ofício de juiz implica em liberdade. Pensamos que Deus é injusto quando ele permite, ou seja, não impede que as injustiças aconteçam. Mas Deus é o juiz, não o policial. A única forma de Deus impedir que toda e qualquer forma de injustiça ocorra seria abolindo o livre-arbítrio. O juiz não é aquele que te impede de agir. O que significa que Deus não possa intervir na nossa vida. Ele também é nosso Pai, nosso pastor, nosso escudo. Contudo, muitas vezes Deus, em sua longanimidade, espera para acertar as contas na eternidade. O fato de Deus não punir imediatamente não significa impunidade. Amém? Não significa impunidade. A longanimidade de Deus é a chance para o culpado se arrepender. Todavia, se isso não acontecer, ele receberá punição na terra ou na eternidade. Muitas injustiças são listadas na Bíblia, feitas pelos homens e aparentemente não julgadas por Deus. Adão deveria ter morrido. Abel não deveria ter sido assassinado pela inveja do seu irmão. Oséias não merecia ter sido traído pela esposa que ele tão graciosamente tinha tomado para si. João Batista deveria ter vivido uma longa vida, honrada em vez de sua cabeça ser apresentada numa bandeja. Estevão deveria ter sido amado e não apedrejado. Em nossa visão humana, tudo isso parece tão injusto, pois tudo o que pensamos é no aqui e agora. Contudo, não se iluda, a terra é um piscar de olhos, ao passo que o inferno é uma prisão perpétua. A terra é uma viagem de fim de semana, o céu é a sua habitação eterna.
Isso indica que qualquer punição ou recompensa na terra é passageira, como a mesma é. As retribuições no céu e no inferno, porém, são eternas, como o próprio Deus é. A justiça eterna não poderá ser satisfeita com uma punição ou recompensa passageira. A justiça de Deus é a justiça é quem Deus é. Suas ações são justas e justificadoras, corrigindo e recompensando. Por isso, Deus chama o homem a agir também de forma justa. Nós vamos ter que encerrar aqui essa parte, ficou um pouquinho grande, mas a gente tem que esmiuçar bem o que é justiça e o que não é justiça, tá bom? Então vamos continuar daqui a pouco e você fique aí e veja a segunda parte, tá bom? Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco.